Antes de começar a falar sobre o comportamento dessas pessoas ou o tipo de pessoas, deixa eu colocar aqui algumas observações importantes. Assim como as coisas mudam constantemente, uma pessoa pode mudar. E mudar rapidamente ou mudar lentamente, mas é possível de mudança. Então, uma pessoa que está vivendo uma situação hoje, amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ela pode estar vivendo uma situação completamente diferente, ok? Então, o assunto desse vídeo não significa que a pessoa está condenada a viver para sempre se hoje ela está vivendo uma situação de vida, ok? Outra coisa é sobre o que é o sucesso para cada pessoa. Às vezes, uma pessoa que está no serviço público, seguindo uma carreira de serviço público, ela se sente bem-sucedida, mas para um outro que é um empreendedor ou que está em outra área, não vê, não admira, não curte muito aquilo. Mas você pode entender da maneira que você quiser o que é sucesso. Tudo bem? Ok. Então vamos agora entender o assunto específico do título aqui do vídeo, que são tipos de pessoas. Primeiro, pessoas que têm medo da crítica. Pessoas que têm medo de serem criticadas. Pessoas que têm medo de serem criticadas, elas ficam barradas em volta da opinião dos outros. Ou seja, a pessoa tem medo da opinião do esposo, ou da esposa, ou do filho, da filha, dos familiares. Tem medo de ser rejeitado, criticado pelas pessoas à sua volta, ou do seu bairro, ou pessoas que ela nem sequer conhece. São pessoas que realmente se protegem de todas as formas para não serem criticadas. Elas deixam de viver para não serem criticadas. Aquelas pessoas que realmente elas vivem pelos outros. E elas estão vivendo pelos outros não é porque ela é boazinha, de fato. Ela está vivendo porque ela tem um medo extremo de uma rejeição. Ela tem um medo extremo de expor suas ideias, suas opiniões, viver a sua vida e isso fazer com que as pessoas se afastem dela ou ela se afaste das pessoas. Elas têm vontade de fazer algo, elas têm vontade de ser diferente, mas elas estão presas a essa crença. Então, pessoas que têm medo da crítica dificilmente conseguirá alcançar o sucesso na vida. Se você se sentiu identificado com essa situação, reveja isso. É impossível agradarmos todo mundo. Ninguém nesse planeta consegue agradar todo mundo. E as pessoas que se destacam na vida não são aquelas pessoas que buscam agradar. São aquelas pessoas que buscam estar mais conectadas com a sua essência, com aquilo que elas de fato são. Perceba, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o vizinho, eles têm a vida deles. E na maioria das vezes essas pessoas também estão fazendo a mesma coisa. Estão buscando aprovação e têm medo também da crítica. E aí essa pessoa entra na mesma roda, no mesmo ciclo que os outros estão vivendo. Se você está vivendo isso, pare imediatamente, reflita sobre isso. Se você vai fazer algo honesto, algo correto, que não vai prejudicar os outros, por que se importar com a opinião dos outros? Embora em algumas situações nós levemos isso em consideração, mas tem que ser mínimo, muito pouco mesmo. Nós temos a nossa própria identidade pessoal que é única e exclusiva, então não dá para viver em função dos outros. Porque em muitos casos eles não entendem o que nós estamos tentando fazer. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu fui sair de uma empresa que eu já estava trabalhando há mais de 6 anos, e a empresa pagava bem, enfim, eu tinha várias mordomias, as pessoas à minha volta não entenderam porque eu queria sair daquela profissão, porque eu queria sair daquela carreira. Mesmo que eu não estava feliz, mas a condição externa era favorável. E muitas pessoas vivem assim, só que eu não estava disposto a continuar a viver dessa maneira. Então eu joguei tudo para o alto. Realmente foi um grande risco eu fazer aquilo, na minha visão daquele tempo. Mas depois, realmente eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E hoje essas pessoas também veem que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, só que naquele tempo elas não entenderiam. Então eu fui um pouco diferente, não dei muita atenção, não dei muita explicação, o que eu pretendia fazer. E aí quando eu me lancei a outras coisas, mais uma vez recebi algumas críticas, que não é exatamente uma crítica, as pessoas querem, de uma certa forma, o seu bem, elas querem te proteger de alguma maneira, só que proteger de acordo com aquilo que elas acreditam. Mas aquilo que eles acreditam não significa que é verdade, ou que sirva para você, talvez não está servindo nem para eles, mas eles estão
realmente arraigados, agarrados àquelas crenças. E aí tem uma mudança bem significativa que eu fiz na minha vida, foi quando eu comecei a fazer vídeos aqui para o YouTube. E aí eu falei, as pessoas próximas, amigos, conhecidos, não estão conectadas com aquilo que eu estou falando. Mas existem pessoas no mundo que estão buscando, estão precisando dessa mensagem. E essa mensagem fez sentido para mim, deve fazer sentido para outros também. E foi nisso que eu me apoiei, foi nisso que eu ancorei. Dessa forma eu me expus o mínimo possível com as pessoas próximas, de tentar convencer elas ou de tentar argumentar para que elas aceitassem e entendessem o que eu estava fazendo. Então seja um pouco alheio, se isso fez sentido para você, seja um pouco alheio à opinião dos seus parentes. Agora, o segundo tipo de pessoas. Pessoas que têm medo da mudança, que de uma certa forma está ligado com a primeira. Tem medo de críticas. Você já viu aquelas pessoas que entram em um emprego ou um relacionamento e aquele relacionamento depois de um tempo perde sentido, se torna abusivo, mas a pessoa não tem coragem de sair, não tem coragem de se arriscar a uma vida diferente. A pessoa passa a vida inteira em uma profissão ou em um emprego, ela tem medo de arriscar, de recomeçar. E aí arruma muita justificativa. Eu vou ter que aprender tudo de novo, vou aprender algo novo que eu nunca fiz, e eu vou ganhar menos, eu vou não sei o que, não sei o que. Isso é medo da mudança. Medo da mudança atrapalha o progresso. Ok? Agora, o terceiro tipo. Pessoas que têm medo de se arriscar, que também é parecido com a segunda, que é parecido com a primeira. Só são classificações diferentes. Pessoas que têm medo de arriscar. Imagine, se a vida é um constante risco, só de estarmos vivos, já estamos expostos a tudo, inclusive à morte. Então a vida em si já é um risco. Por que ter medo de arriscar em fazer algo novo? Tem pessoas que dizem, não, meu pai viveu assim, meu avô viveu assim, meus antepassados viveram assim, eu aprendi com eles. Bom, mas o tempo deles era outro. Imagine o que acontecia há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, comparado a hoje. Muito diferente. Inclusive, naquele tempo, existia pessoas que entravam em uma empresa e ficavam a vida inteira. Era algo natural, fazia parte da cultura. Foi aquele tempo, aquela época. Carreira profissional em uma empresa. Mas hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, a mudança é muito rápida. Não dá mais para ficar agarrado àquele passado. Então, existe uma necessidade muito grande, hoje em dia, de arriscarmos. A palavra arriscar não quer dizer exatamente que é um risco, mas é lançar-se ao desconhecido, fazer algo diferente daquilo que estamos fazendo, ou que viemos fazendo ao longo da vida de forma inconsciente. Entende? E tem pessoas que estão agarradas a essas três coisas. Medo da crítica, medo da mudança e medo de arriscar. As probabilidades é muito pequena, diminuta, de uma pessoa desse tipo conseguir sucesso. Primeiro que ela já está sentindo um fracasso, porque pessoas que estão vivendo assim estão muito angustiadas, se sentem muito solitárias. E às vezes se envolve até com algum tipo de entorpecente, alguma coisa para poder mascarar isso. E outras simplesmente levam a vida arrastando. Não existe brilho, não existe alegria na vida viver assim. Mas isso é totalmente possível de ser mudado de um dia para o outro, ou instantaneamente, ou em um processo de mudança. Como eu falei aqui no início do vídeo, isso não é fixo. Mas se a pessoa continuar dessa forma, será quase impossível ela alcançar o sucesso. Se alguma dessas coisas aqui tocou você aí e falou, eu tenho um pouco disso aqui, ou eu tenho um pouco mais disso aqui, reveja isso, faça uma mudança, porque você merece viver o melhor, ok? Se esse vídeo fez sentido, talvez fará sentido para mais alguém também. Então compartilhe, talvez essa pessoa está precisando ouvir um assunto assim, tá bom? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.